Sejam bem-vindos ao meu canal Psicanálise a seu alcance. Meu nome é Crisélia, sou psicanalista e estou aqui para tirar dúvidas a respeito de adoecimentos emocionais. A cada vídeo abordarei um deles. Neste vídeo falarei de depressão. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, 300 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem de depressão e apenas 10% está em tratamento. Provavelmente, muitas dessas pessoas, ao não se tratarem, sofrerão de depressão recorrente. Qualquer doença, quando não tratada, tende a cronificar e a piorar os seus sintomas com o passar dos anos. O mesmo ocorre com os adoecimentos emocionais. A vida é cheia de surpresas, boas e ruins, e qualquer um de nós está sujeito a episódios depressivos devido a circunstâncias dolorosas. Mas o que é depressão? Nesse vídeo vou abordar a depressão pelo ponto de vista psiquiátrico e psicanalítico, já que a medicação e a terapia são tratamentos complementares na maioria dos adoecimentos psíquicos. Como podemos identificar se estamos ou não deprimidos? Na ótica da psiquiatria, a depressão pode ser classificada como leve, moderada ou grave. Independente do grau, os seguintes sintomas podem ser observados. Rebaixamento de energia e humor. É aquela tendência de se irritar com tudo e todos por qualquer motivo. Ou a uma apatia. Essas reações vão depender do nível da depressão. Diminuição das atividades diárias. As tarefas que fazíamos diariamente, sem muito esforço, agora nos custa executar. E com o passar do dia, podemos deixar de realizar algumas delas. Redução da capacidade de concentração. Se estamos estudando ou lendo algo, nos custa entender o que está sendo lido ou custa nos concentrar e manter isto na nossa memória. Perda de interesses pelos assuntos correlatos à vida. Ficamos alheios ao que ocorre ao nosso redor. Fadiga física e mental após pouco esforço. Ausência ou redução de prazer ou interesse. Começamos a nos isolar, a não queremos ter contato com amigos, familiares, qualquer ente querido. Não conseguimos relaxar, não conseguimos nos divertir. Perda de autoestima e confiança. Sentimos-nos fisicamente e emocionalmente inadequados. Pensamentos leves ligados à culpabilidade ou indignação. Em geral, são pensamentos onde atribuímos a nós mesmos a culpa pela situação dolorosa que estamos passando ou indignação por essa situação. Transtorno de sono. Dificuldade de dormir ou de ter um sono reparador. O sono pode ser intercortado com momentos em que ficamos remoendo a situação dolorosa. Diminuição do apetite. Perda de peso. Lentidão psicomotora. Despertar matinal precoce, antes do horário habitual.
redução da libido, ausência de desejo sexual ou de qualquer desejo. A depressão é considerada leve quando apresenta de 1 a 2 desses sintomas. É considerada moderada quando está presente mais de 4 desses sintomas e a pessoa tem dificuldade de desempenhar suas atividades cotidianas. É considerada grave quando tem mais de 4 desses sintomas acentuados, acompanhada de angústias fortes, pensamentos suicidas, desvalia ou culpa e autoestima baixa, com somatizações recorrentes. A determinação do grau da depressão vai depender da quantidade e da intensidade dos sintomas. Ou seja, quanto mais depressivo estamos, menos energia e menos atividade realizamos. Menos vontade de comer, menos vontade de trabalhar, divertir-se, de viver. A gravidade pode chegar a uma quase paralisação, onde deixamos de realizar as tarefas diárias gradativamente até o ponto de não exercermos mais nenhum cuidado de higiene pessoal e ficarmos refugiados no sono. A depressão pode matar. Mesmo a depressão mais leve pode minar seu desejo de viver, criar dificuldade de convivência com seus entes queridos e colegas de trabalho, criar somatizações recorrentes e graves e pôr em risco as suas funções laborais. Da perspectiva psicanalítica, a depressão é uma perturbação de humor resultante de um conflito intrapsíquico. Na depressão, o ego está sob uma pressão enorme e não consegue exercer as suas funções normalmente. Ao sentir-se aprisionado, ele deixa de realizar suas atividades. Assim, todos os sintomas que citamos anteriormente são frutos dessa paralisação. A depressão, em geral, é mobilizada por acontecimentos externos, a perda de algo, como dinheiro, prestígio, poder, emprego, um imóvel ou alguém, um amor, um parceiro, um filho, um familiar ou um mascote. Seja o que for que perdemos, ele tinha uma representação importante na nossa vida, contribuindo para a elevação da nossa estima e a manutenção da nossa identidade. A privação daquilo que foi perdido retira de nós a gratificação narcísica de nos sentirmos seguros e amados. Este sentimento pode nos lançar no mundo vazio, cheio de culpas e pensamentos de ódio que muitas vezes são inconscientes. Ideias como perdi porque mereço ou ninguém me quer é muito recorrente nesses momentos. Cada ser humano é único. Assim, um trauma que precipita um de nós a uma depressão profunda, em outro pode não causar tanto estrago. Exatamente por essa diversidade humana, muitas das pessoas ao nosso entorno não entendem o que nos ocorre. E esse é um dos motivos pelos quais sentimos vergonha de pedir ajuda e aceitar que estamos sofrendo. As enfermidades emocionais são consideradas ainda por muitas pessoas como bobagens que devem passar com o tempo. Mas por que alguns de nós são mais expostos à depressão do que outros? Existem fatores que, quando combinados, podem contribuir ou não para a depressão. Predisposição genética está ligada ao nosso histórico familiar, ou seja, aquilo que podemos herdar de nossos familiares. Lembrando que uma predisposição não é uma sentença. Características constitucionais. Está vinculada à história pessoal e como vivemos as experiências traumáticas desde a mais tenra infância.
Algumas vivências podem contribuir para a edificação do ego a algumas pessoas e para outras, as mesmas situações podem criar sérios prejuízos no ego. Condições ambientais. Está relacionada a circunstâncias alheias à nossa vontade. Existem pessoas que sua vida não é marcada por nenhum tropeço traumático, enquanto outras, a sua existência é definida por perdas e reviravoltas perturbadoras, com violências, guerras, perdas de entes queridos, reviravoltas econômicas ou sociais. A esse fator eu chamo acaso. Algumas pessoas têm uma vida perversa que a obriga a estar constantemente lutando contra a dor da perda. Fase do desenvolvimento humano que promove alterações hormonais, como a adolescência, o puerpério, a menopausa para as mulheres, a andropausa para os homens e o envelhecimento. Acontecimentos naturais da vida adulta, como separações, viuvez, morte dos pais ou de um familiar querido, aposentadoria, o filho que sai de casa para viver sua vida adulta, mudança de emprego ou de carreira, mudança de residência, hoje muito comum no mundo globalizado. Da mesma maneira que a mente influi no corpo, já está provado que se estamos tristes a nossa imunidade cai, o corpo influi na psique, promovendo desordens emocionais. Assim, as fases que intitulei de fases de desenvolvimento humano são etapas em que o sujeito está mais predisposto a uma desorganização psíquica, como a depressão. Nesse período, além dos hormônios, existem questões inerentes a cada etapa que promovem pressão no indivíduo. Enfim, a vida promove mudanças diárias e algumas delas podem ser avassaladoras para a nossa psique. O adoecimento da alma deve ser levado a sério e diagnosticado por um profissional da saúde mental, um psiquiatra, um psicanalista ou um psicólogo. O tratamento vai depender do grau da depressão. Uma depressão mais leve, onde o sujeito não está exposto a um ambiente estressante, pode ser tratada apenas com terapia. Nos casos mais graves, deve ter uma intervenção medicamentosa acompanhada de um tratamento analítico por um terapeuta. Mas para você saber o que precisa, procure um profissional treinado que te oriente de forma adequada. A medicação psiquiátrica é importante e não deve ser interrompida sem autorização do seu psiquiatra e sem comunicar a seu terapeuta. Ela controla seus sintomas, os sentimentos de ansiedade, de tristeza profunda e ideações suicidas. No entanto, apenas a terapia é capaz de devolver a vontade de viver, tratando a origem da depressão, ajudando a libertar-se do pesar, ou, na pior das hipóteses, ensinando a conviver com essa perda de uma forma menos dolorosa e menos destrutiva. Não tenha vergonha de buscar auxílio. Não tenha constrangimento de sentir-se frágil e desamparado. Não espere que seus sintomas piorem. Não dê ouvidos a curas mágicas. Doe um tempo para você. Acolha a sua dor. Aceite a sua frustração. Não abandone o seu tratamento por curas mágicas. Procure ajuda. A psicanálise tem muito a dizer a respeito da depressão, mas esse é um assunto para outro vídeo. Se inscrevam nesse canal para obterem mais informações sobre esses e outros relacionados à psicanálise. Espero ter ajudado. Até o próximo encontro.